palmeirenses, bora falar do Verdão? Galera, 2-0, graças a Deus, Palmeiras líder, por enquanto, né? Porto tá ganhando aí 1-0 do Inter Miami, 16 minutos no momento que eu tô gravando o vídeo aqui. Vamos falar então a respeito do jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly, jogo válido pela segunda rodada aí do Mundial de Clubes, né? E o Verdão apresentou um excelente futebol aí, conseguimos uma vitória muito importante, 2-0. Poderia ter feito um pouco mais de gols aí, né? Porque saldo de gol nessa fase de grupo do Palmeiras, pelo menos no grupo do Palmeiras, é muito importante. Vamos ver como vai ser o próximo jogo aí na segunda-feira, às 22 horas, contra o Inter Miami. Antes de falar do jogo, você que tá chegando aí, você que é novo aqui no canal, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente, bora chegar nos 1000 inscritos, galera. Conto com a colaboração de vocês aí, todo dia eu tô trazendo informação do Verdão, principalmente agora, né, nesse Mundial de Clube, tem muita coisa aí, muitos jogos, e vamos trazer a respeito do jogo de hoje, vamos falar um pouco sobre o 2-0 do Verdão. O jogo começou muito frenético, né? Os dois times querendo atacar. O Al-Ahly é um time muito rápido, tem muitos contra-ataques, jogadores experientes, jogadores que já têm uma afinidade com o jogo internacional também, né? Porque eles têm vários títulos internacionais, então é um time que já está acostumado com campeonatos assim, né? De enfrentar outros países, outros times de outro país. Foi um jogo bem complicado no começo do primeiro tempo. O Palmeiras atacando, o Al-Ahly atacando também. Muito mais o Al-Ahly no início do jogo, né? E a partir ali, eu acho que dos 18, 20 minutos mais ou menos do primeiro tempo, o Veiga conseguiu pegar a bola, tocou na lateral direita, né? Tocou a bola pro Estevão, o Estevão foi conduzindo a bola, puxando mais pro meio da área ali. Aquela batida clássica dele, que geralmente ele manda lá na ponta direita do goleiro. Dessa vez ele tentou uma batida cruzada, a bola passou muito perto da trave. Eu acho que, na minha opinião, assim, foi o melhor lance do primeiro tempo, né? O lance mais perigoso do primeiro tempo. O Estevão quase abriu o placar pra gente. Após isso, daí o Palmeiras começou a tomar um pouco mais de conta, né, desse primeiro tempo, começou a conduzir um pouco mais a bola, começou a controlar um pouco mais o jogo. O calor também eu acho que afetou um pouco os dois times, né? Tava muito calor lá, era nítido perceber a feição dos jogadores ali, cansados, um pouco mais cansado, né? Porque muito sol, muito calor. Tanto que teve a parada para hidratação, né? O padrão que eles estão tendo aí nessas cidades que são muito, muito quentes. E depois disso, teve um lance polêmico assim durante esse primeiro tempo, que foi uma entrada do Veiga, originou o cartão vermelho. O juiz deu o cartão vermelho direto, aí o VAR pegou e chamou ele. A princípio, parecia que ele tinha ido direto na bola, né? Depois, quando puxou a câmera mesmo, deu para ver que o pé dele pegou no pé do jogador do Al-Ahly, mas o VAR chamou para avaliar essa entrada dele, pois o Veiga não estava com o pé esticado para poder fazer a falta. Ele retirou o pé, mas mesmo assim, como ele estava deslizando, pegou, né? Teve o contato com o outro jogador. Aí o juiz avaliou isso, viu que ele não teve a intenção de fazer essa entrada e retirou o cartão vermelho e aplicou o cartão amarelo. Depois desse momento aí, o jogo ficou um pouco mais quente, né? O time do Al-Ahly começou a pressionar um pouco mais, mas não conseguiu fazer um gol. Aí teve o segundo tempo, né? Palmeiras fez a alteração ali logo no início do segundo tempo. Saiu o Vitor Roque e entrou o Flaco Lopes. Saiu o Veiga, entrou o Maurício. O Abel fez alterações 6 por meia dúzia, né? Aquela alteração que não muda nada taticamente, só muda o fôlego do atleta, né? E querendo ou não, o Flaco Lopes também, a estatura dele poderia ser um pouco melhor também em questão de bolas aéreas na área do Al-Ahly. E deu tudo certo, né? Essa alteração que o Abel fez funcionou realmente, teve dedo do Abel aí nos gols do Palmeiras. Foi uma falta sofrida perto da área ali, próximo ao escanteio. O Aníbal cobrou a falta muito boa. O jogador do Al-Ahly foi tentar tirar a bola, acabou encobrindo o goleiro e surgiu o primeiro gol do jogo aí, um gol contra. O primeiro gol também do grupo do Palmeiras, né? Ninguém ainda tinha feito gol e o primeiro gol foi um gol contra do artilheiro do Al-Ahly. Então,
O cara não tava conseguindo fazer gol a favor, fez um gol contra, ajudou o Verdão aí. Depois disso, o Maurício deu um belo passe aí pro Flaco Lopes. Flaco Lopes foi conduzindo a bola, chutou no contrapé do goleiro, conseguiu ampliar o placar, né? 2-0 pro Palmeiras. Aí veio aquela parada no jogo ali devido às circunstâncias climáticas, né? Nos Estados Unidos tem muito disso. Se eu não me engano, foi o terceiro jogo que teve essa parada aí. E o jogo de ontem, eu acho que do Mamelodi, lá do time africano, começou atrasado também por causa dessa parada. E o Palmeiras então ficou um período dentro do vestiário conversando, tudo beleza. Quando retornou o jogo, o Verdão tava indo para cima do Al-Ahly, quase fez o seu terceiro gol, né? Teve uma oportunidade ali com o Facundo Torres e outra com o Flaco Lopes, mas não conseguiu concluir a gol. E o Palmeiras ficou pressionando um pouco, né? Tentando ampliar esse placar do jogo aí, mas não deu certo. Depois disso teve uma outra oportunidade, o jogo deu um pouco uma esfriadinha ali, mas próximo ao fim do jogo teve uma outra oportunidade com o Vanderlan, que, cara, de verdade, ele tinha que ter tocado a bola pro Paulinho, porque o Paulinho tava entrando dentro da área e ele cortou o zagueiro e tentou dar um chute, chutou lá na lua. Eu acho que tomou uma decisão totalmente errada nesse lance aí. Poderia muito bem ter servido o Paulinho e poderia sim ter ampliado esse placar para 3-0, mas não fez isso, tudo bem, não prejudicou a gente também. E o Al-Ahly no final do jogo ali pressionou um pouco mais o Palmeiras, mas não conseguiu chegar ao gol. O Palmeiras foi muito bem defensivamente. Outra partida excelente aí do Aníbal, cara, de verdade, o Aníbal até saiu com cãibras, né? Foi substituído pelo Emiliano Martins, mas uma excelente partida do Aníbal, gostei muito, tá jogando muito nesse Mundial. Richard Rios jogou muito bem também, se eu não me engano tomou o segundo amarelo dele, eu acho que não enfrenta o Inter Miami. Se eu não me engano é isso daí. Os outros jogadores também, eu acho que a partida do Flaco Lopes foi muito boa, entrou muito bem. O Veiga foi bem até o momento ali que ficou dentro do campo. Então eu gostei bastante. O Estevão, com a sua partida ali, pelo menos no primeiro tempo, que foi excelente. Só faltou o golzinho dele que quase saiu, né? Foi novamente, eu acho que o melhor jogador da partida aí, ganhou o segundo troféuzinho dele. E de verdade, cara, o Palmeiras apresentou um ótimo futebol, gostei bastante da atuação do Verdão. O Al-Ahly aí, tem muita gente que eu tenho certeza que vai falar, mas era só o Al-Ahly. Porra, o Al-Ahly é um dos principais times do Egito, se não o principal time do Egito. É um time muito qualificado, um time muito forte, competitivo, tá sempre nessas competições internacionais aí, então é um time bem complicado de se lidar. Não é qualquer time aí que ganha, né, do Al-Ahly, mas o Palmeiras conseguiu fazer essa façanha aí, ganhamos de 2-0. Uma estatística que eu até achei interessante, né, dos times brasileiros, teve 12 jogos de time brasileiro contra time africano, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Pra gente, né? A gente tem 8 vitórias, então eu achei bastante interessante, né? Mostra que os brasileiros têm um pouquinho de superioridade referente aos times africanos, mas tem muitos times lá qualificados e não é à toa que eles estão também no Mundial de Clube. E agora, finalizando o vídeo aí, então, Palmeiras líder da chave, né? Com um saldo de gols de 2 gols. O Porto tá jogando até o momento, então tá ganhando ainda de 1-0 do Inter Miami. Se o Porto ganhar de 3-0, por exemplo, vai virar líder da chave, né? Por causa do saldo de gols. E se empatar 2-0, provavelmente vai ter aquele critério de desempate dos cartões amarelos. Aí eu não sei quem que vai ficar na frente, quem que vai ficar em primeiro e em segundo. Tem que esperar acontecer o resultado para a gente ter uma certeza maior. Provavelmente eu trago amanhã para vocês essa informação. Hoje ainda tem mais jogos, né? Tem jogo aí do PSG contra o Botafogo, vamos ver como que vai ser a atuação do Botafogo. Estou muito curioso realmente para assistir esse jogo aí, para ver o resultado desse jogo, porque, cara, o PSG de 2025 é um PSG absurdo, muito bom, muito qualificado, meteram 4-0 aí no Atlético de Madrid, e não sei não, velho, eu acho que a defesa do Botafogo é pior do que a do Atlético de Madrid, então tô muito curioso para ver esse jogo, para saber qual que vai ser o resultado do PSG contra o Botafogo. Outro jogo que vai ter também hoje ainda é Seattle Sounders contra o Atlético de Madrid.
É um jogo também interessante para ver quem vai vencer ali, né? Quem vai conseguir avançar talvez na tabela. E é um jogo decisivo aí para o Atlético de Madrid, porque eles vão ter o confronto também contra o Botafogo. E estão falando muito aí que pode ser aquela decisão, né, para ver quem vai ser o primeiro ou o segundo do grupo deles. E eu tô falando bastante também sobre isso porque é o grupo que a gente vai enfrentar caso avance para as oitavas de final. Uma coisa que é muito importante pra gente é ficar em primeiro do grupo para pegar supostamente o segundo colocado do grupo deles, porque se a gente ficar em segundo, provavelmente vai pegar o PSG, porque eu acredito muito que o PSG vai terminar em primeiro lá. E daí, você sabe, né, oitavas de final contra o PSG vai ser um jogo muito difícil, muito complicado. Vamos ver como que vai ser hoje contra o Botafogo, pra gente ter um parâmetro aí contra o futebol brasileiro. Mas acredito muito na superioridade do PSG, porque em 2025 eles estão muito bem. Pra você que permaneceu, deixa aquele like, se inscreve. Amanhã eu trago mais informações, vamos acompanhar o restinho desse jogo aí, vamos ver se o Porto consegue ampliar o placar ou não, para quem sabe aí a gente terminar a rodada em primeiro do grupo, beleza? Falou, galera, até amanhã.